falando sobre a questão das dinâmicas da célula, nos dando na verdade, direção, né, sobre a questão de como fazemos para termos células ainda melhores do que temos em nome de Jesus, amém? E aí, eu vou pedir para a pastora Tânia, vem cá, pastora, por favor, que eu tenho um presente para o casal aqui que eu preciso dar, né? Tem 4 livros que eu tenho impressos, e eu quero te dar de presente, amém? Mas esse é meu. Mas esse presente aqui foi o presbitério, a igreja que está dando a vocês, amém? Recebo com carinho, né? Se quiser abrir para os irmãos saberem o que é, né? Porque eles acham que eles não sabem. E eles estão loucos e curiosos, né? Aí, nunca mais terão sede, né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por esse casal. Vou pedir para você ficar em pé mais uma vez, só esse momento mais aqui. Vamos orar por esse casal. O pastor Silvio é um grande amigo, né? Tenho uma história já caminhando com ele. E sempre nós trocamos figurinha, nos aconselhamos mutuamente, né? E tem sido bênção caminhar ao lado dela, né? Ela é mais amiga da minha esposa do que de mim, né? Não sei porquê, mas a verdade é que nós, na verdade, nos sentimos muito amados, né, como família, pela vida do pastor Silvio e da pastora Tânia, que sempre oraram, nos abençoaram, tem uma história conosco, amém? Então, quero orar pela vida do pastor Silvio e da pastora Tânia. Pai, em nome de Jesus, e põe as suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar abençoando a casa, o ministério, as finanças, ó Deus, a saúde, Senhor, dele, da sua filha, Senhor, ó Deus. Abençoamos a videira em Ribeirão Preto, Senhor, neste momento, Senhor, que nos cede e nos dá a oportunidade de receber através do filho e do anjo que o Senhor tem colocado naquele lugar, Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus, dando a ele sabedoria a cada dia, Senhor, para as decisões daquela igreja. Dá a ele unção, Senhor, ó Deus, para pregar o evangelho da graça, mas também usa ele como instrumento de vida neste momento para nós. Abençoamos a vida da pastora Tânia, Senhor, o ministério que o Senhor tem dado com as crianças, seja ela profícua, seja ela multiplicadora, e que ela possa ter uma equipe, Senhor, extraordinária naquela cidade. Em nome de Jesus, oramos e abençoamos. Amém. Graça e paz, irmãos. O pessoal está no jeito com a música que eu pedi para deixar no jeitinho lá. Já vou pedir daqui a pouco, tá? Irmãos, uma alegria poder estar com você aqui neste domingo. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Espero que você realmente seja ricamente abençoado, nutrido e alimentado nesta noite. Põe a mão no seu coração, deixa eu orar com você. Senhor Jesus, nesta noite, libera da tua palavra sobre nós, sobre esta reunião, que haja o brilho da luz do teu Espírito, produzindo revelação, entendimento, clareza da tua palavra, para que nós sejamos então alimentados por essa ministração. Senhor, que não seja apenas uma palavra inteligente ou interessante, mas que seja de fato o pão vivo que desceu do céu sendo servido nessa noite. Que seja realmente uma noite de revelação e entendimento. Que sejamos realmente nutridos pelo céu, para que saiamos dessa reunião com o nosso coração cheio de fé, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria ministrar hoje, falar sobre pão, vinho e azeite. Diga pão, vinho e azeite. Você sabe, hoje, uma das grandes lutas da vida é com a provisão, é com o amanhã, é com a nossa prosperidade, o que vamos comer, o que vamos vestir. E acredite, essa é a luta do mundo, mas essa, em alguma medida, acaba sendo também as nossas preocupações também como igreja. Então, por isso, certa vez Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu lhe darei descanso. É claro, essa mensagem era para alguns que ainda não conheciam a Jesus como Senhor, mas essa mensagem também é para nós como igreja. A posição de descanso é sempre o Senhor. Sabe, as adversidades da vida, elas vão nos empurrando para uma
posição distante do descanso. Pensa que o descanso é o Senhor, é aqui. Mas as adversidades da vida, as lutas, as dificuldades, elas vão às vezes se distraindo. E quando você menos percebe, você já está angustiado. Você já está ansioso. Você está com dificuldade de dormir. Você está tenso. Aí tem dor de cabeça. Alguns têm gastrite. É verdade ou não é, irmãos? Ou é só lá em Ribeirão Preto? Então, qual que é o seu esforço? Quando você percebe que você está sem descanso, é voltar para a posição do descanso. E essa posição do descanso é Cristo. Então, a Bíblia diz assim, Paulo escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, na versão NVI. Então, em Cristo Jesus, ou seja, a paz de Deus, que não pode ser explicada, que não pode ser entendida, e por isso excede todo entendimento. Essa paz é que vai guardar o meu e o seu coração no dia da luta, no dia da adversidade. Então é certo que teremos lutas, é certo que teremos dificuldades, é certo que teremos dias difíceis, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Mas ele estava falando isso para os discípulos. Paulo, certa vez fala: olha, veste a armadura porque vai ter guerra. Ou seja, o mundo nos reserva desafios, muralhas gigantes. E essas adversidades, em alguns momentos, te levam para essa posição de ansiedade, de angústia, talvez até de medo. Então o nosso grande esforço é voltar para essa posição de descanso que é Cristo. Então, Pedro diz na sua carta: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tem cuidado de você. Então, de fato, essa é a luta da vida, a luta com o amanhã, o que vamos comer, o que vamos vestir, quanto que eu vou comprar minha casa, quanto que eu vou conseguir prosperar, avançar, quanto que eu vou sair dessa situação. Essa luta, ela realmente nos angustia. E deixa eu te falar, muitos irmãos estão procurando nos coaches, nas mentorias, nas literaturas seculares, uma maneira de prosperar e apaziguar o seu coração. Acredita em mim. Muitos irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa: toda e qualquer mentoria, todo e qualquer projeto da terra, natural, no máximo pode te dar dinheiro. No máximo pode te dar dinheiro. Pode te dar recurso financeiro. Mas há muitas coisas que o dinheiro não compra. Eu vou te falar, irmão, se recurso financeiro, se provisão financeira, de fato, desse paz, gente rica não suicidava, gente rica não fazia terapia, gente rica não entrava em depressão, não tinha crise de pânico. E você vai perceber pela vida, se você um dia alcançar essa quantidade, se você um dia se tornar um milionário, ou quando você lê a história de outros milionários, de pessoas, você percebe que apesar de ter muito, ainda não tem paz, ainda não tem descanso. Porque o mundo não pode te dar mais do que isso: dinheiro, provisão financeira. Mas a prosperidade que vem de Deus, ela vai te dar muito mais do que isso. A prosperidade que vem de Deus vai te dar pão, vinho e azeite. É disso que eu quero falar. Porque Deus tem algo para você que o mundo não tem, que os coaches não têm, que os mentores não têm, que as imersões seculares não têm, que a literatura não tem. Ele tem pão, vinho e azeite para você. Deixa eu ler um texto da Bíblia, porque nós vamos entender mais profundamente o que significa pão, vinho e azeite. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 13, diz assim. Eu vou ler aqui na Revista e Atualizada.
se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor, vosso Deus, e o servir de todo o coração, de toda a vossa alma. Bom, para aí. Se nós realmente amarmos ao Senhor, se nós obedecermos, então essa é uma palavra do tempo da lei. Mas nós estamos inclusos nessa palavra, porque nós estamos inclusos em Cristo. Cristo amou e Cristo obedeceu. E porque Ele amou e obedeceu, o pecado que era do homem foi para a cruz, e a justiça que estava na cruz veio para nós. Então agora essa palavra é para nós. Sim ou não? Essa palavra é para nós. Então, olha só, agora nós podemos ler de outra maneira. Olha que sacada. Eu não sou aquele que ama completamente, nem aquele que obedece a todas as coisas, porque eu não sou perfeito. Mas aquele que ama e que obedece a todas as coisas, que tem o perfeito amor e que obedeceu, e que foi a finalidade da lei, o cumprimento da lei, a justiça dele veio para mim. Por isso eu posso me relacionar com Deus. Deus não me chama mais de pecador, Deus me chama de justo, filho amado de Deus. Então a gente vai ler esse texto agora de outra maneira. Se eu estou em Cristo, porque tudo isso aqui é isso. Se eu estou em Cristo, se a justiça de Cristo está em mim, e está, porque nós cremos em Jesus como Senhor, aí o verso 14 é para nós. O que diz o verso 14? Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que colhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Então presta atenção, se eu estou em Cristo, eu sou abençoado, eu estou sentado à direita do Pai, nas regiões celestiais, eu já sou abençoado com toda a sorte de bênção, e é Ele mesmo que vai me dar a primeira e a última chuva. Olha, eu trabalhei com agricultura. Você sabe por que fala primeira e última chuva? Porque para que a colheita seja perfeita, a chuva tem que vir na medida certa. Tem que começar no tempo certo e tem que parar no tempo certo. Se ela demora para começar, encurta o ciclo. Se ela demora para parar, ele azeda o grão. Porque na hora que já tinha que estar secando, ainda está molhado. Então, o que é dar a primeira e a última chuva? É dar a chuva no tempo certo, a melhor chuva, para que você possa colher trigo, uva e azeite. Então, agora eu preciso te explicar o que é isso. Porque a prosperidade que Deus tem para nós, que vai além da que o mundo pode nos dar, ela é aqui nesse texto, escrita ou descrita como uma prosperidade que terá 3 aspectos. O aspecto do trigo, o aspecto do vinho e o aspecto do azeite. Recentemente eu recebi um vídeo muito interessante, e esse vídeo eu assisti várias vezes para poder entender o que o vídeo queria dizer. Porque o vídeo era cheio de palavras enigmáticas, cheio de coisas assim meio filosóficas. Era um pastor que tinha posto um vídeo. E eu acho que o vídeo é muito legal, mas eu quero pregar na contramão desse vídeo hoje. O vídeo dizia assim, presta atenção: Deus não te prometeu trigo, uva e azeitona, pois isso é comida de passarinho, comida de mandruvá, comida de pragas que destrói as plantações. O que vai alimentar a sua casa é pão, vinho e azeite. Isso significa que o trigo terá que ser moído, a uva pisada e a azeitona prensada. O trigo será moído pelas adversidades da vida, a uva pisada pela crueldade do mundo e a azeitona prensada pelas batalhas da sobrevivência. Depois de moído o trigo, revelará a sua integridade. Depois de pisada a uva, mostrará quem é a fonte de alegria. E depois de prensada a azeitona, manifestará a sua identidade. Então, eu vi esse vídeo várias vezes, porque eu achei ele muito filosófico, assim, muito cheio de... Não dava para entender na primeira vez, eu tive que ouvir várias vezes e tal, e eu achei bonito, né? Que o trigo, uva, azeitona é comida de passarinho, é comida de mandruvá, que Deus vai te dar trigo,
é vinho e azeite. Mas aí vendo esse texto, eu comecei a meditar sobre ele. E aí ele diz que o trigo vai ser moído, que a videira vai ser pisada, que a oliveira vai ser prensada, que a azeitona vai ser prensada. E ele dizia que nós somos o trigo que seria moído pelas adversidades, que nós seríamos a uva que seria pisada pelas dificuldades, e que nós seríamos prensados como azeitona para entregar, né, o óleo ali e definir a nossa identidade. E você sabe que é por conta de vídeos como esse que pessoas ficam ansiosas e caem em depressão. Porque esse vídeo, apesar de ser bonito, enigmático, tudo, ele está dizendo para você: se você passar no teste do trigo moído, no teste da uva pisada, no teste da azeitona prensada, e somente se você passar e tiver um 10 com louvor, então você vai prosperar, avançar e romper. E aí o texto está dizendo assim, que a sua confiança, eu não acho que é isso que o pastor quis dizer, não acho que foi isso que ele quis dizer com o texto, mas provavelmente muitos vão entender disso. Eu tenho que vencer, eu tenho que resolver, eu tenho que passar pela moega, eu tenho que passar pela pisadura, eu tenho que passar pela prensa e a adversidade da vida, mas eu vou conseguir, porque eu sou capaz e eu vou até lá. Então, todas as suas fichas estão depositadas em você mesmo, no tanto que você é bom, no tanto que você é fera, no tanto que você é resistente, no tanto que você passa. E por isso é que muitas pessoas caem em depressão. Por quê? Porque essa pressão da vida é difícil demais de carregar sozinho. E a maioria das pessoas não passa em todos os testes, alguma hora falha. Então hoje eu vim te dizer: pastor, mas tem base bíblica para dizer que nós somos o trigo, para dizer que nós somos a uva, para dizer que nós somos a azeitona? Eu fui pesquisar. Tem base bíblica para dizer isso. Por que tem base bíblica? Porque a palavra diz que nós somos o trigo. O pastor Hermes que comentou isso aqui agora há pouco. Nós somos o trigo que seremos colhidos no fim do tempo. Somos ou não? Somos o trigo separado do joio. Depois, nós também somos o ramo da videira que é enxertado na videira verdadeira. E depois Paulo escreve aos Romanos que nós somos a oliveira brava que foi enxertada na videira boa. Na oliveira boa. Então, em algum aspecto, nós somos tudo isso. Mas quando você vai analisar o texto, nós não somos o protagonista dos textos. Nós somos sempre os coadjuvantes. Porque a ênfase dessa parábola do trigo que vai ser colhido era o Senhor que iria colher. A ênfase do ramo não era o ramo, era a videira verdadeira, era Cristo. E depois, a ênfase da oliveira brava não era a oliveira brava, a ênfase era a oliveira boa. Então, a ênfase não está em nós, a ênfase está no Senhor. Então, a minha segurança não pode estar pautada em mim mesmo, a minha segurança precisa ser o Senhor. Mas nós falamos amém, mas na minha experiência prática, eu preciso aprender a como viver isso, a como transferir isso, as preocupações, as ansiedades, como me alimentar do Senhor de fato. E quando você faz isso, você alcança esses 3 níveis de prosperidade, que está lá em Deuteronômio. Vai vir as chuvas, e eu vou ter trigo, vinho e azeite, que são esses 3 níveis que Deus quer nos colocar. Eu queria que você ouvisse uma canção agora. A gente consegue colocar essa canção agora? Porque é o Senhor que tem cuidado de você. Pode colocar essa canção. Eu queria que você conhecesse, não sei se você já conhece, porque depois nós vamos cantar no final. Pode deixar a música bem viva aí para a igreja. Se você sabe cantar, você pode cantar.
provisão, na fraqueza eu escassez, toda provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, o que vestir ou comer, mas de uma coisa eu sei, quem me fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus, Ele é quem me fortalece, não preciso mais chorar. Tempestade, no meu barco ele está, na tua casa potente, não posso descansar, debaixo de suas asas, tudo vai me abalar. O Senhor é a tua força. O Senhor é a tua provisão, Ele é a tua alegria. Vamos cantar mais uma vez, vai, canta comigo. Pra que me preocupar com o dia de amanhã, se tudo está na mão de Deus, o controle é dele e não meu. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Em qualquer situação, nas palavras, tenha provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Amanhã, todo peixe ou morrer, ou uma coisa eu sei, Ele fortalece a Deus, quem me fortalece é Deus, fortalece, não consigo mais chorar. Ele tem a tempestade, no meu barco ele está, na sombra do onipotente, eu não posso descansar, debaixo de suas asas, eu não posso me abalar. Fortalece, não consigo mais chorar. Tempestade, quando vamos ele está, na sombra do onipotente, em nosso coração. Na tua escassez, em provisão ou não, quem me fortalece é Deus. Eu não sei do amanhã, o que vestir ou comer, mas de uma coisa eu sei, quem me fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus. Quem fortalece é Deus, quem fortalece é Deus, quem me fortalece é Deus, quem me fortalece, não preciso mais chorar. Mesmo em meio à tempestade, no meu barco ele está, na sombra do onipotente, onde posso descansar. Me fortalece, oh Jesus. Oh Senhor, oh
eternamente posso descansar. Nada pode me abalar. Aleluia. Diga trigo, vinho e azeite. Sabe, o trigo aponta para a provisão que vem do céu para você. Você sabe, Jesus certa vez ele disse, olha, digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Você sabe, às vezes nós aplicamos o trigo para nós mesmos, que nós devemos cair na terra e morrer. O princípio está certo, mas originalmente no texto, Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando que ele iria morrer para que o mundo pudesse viver, que ele seria amaldiçoado para que nós pudéssemos ser abençoados, que ele se faria pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Foi isso que ele deixou escrito na tua palavra, é isso que significa. Então deixa eu dizer, quem vai ser moído não somos nós não, irmãos. Quem é moído é o Senhor, Ele que foi moído. Você sabe, nós passaremos por dificuldades, mas o fato de nós sermos moídos pelas adversidades da vida não produz tantas coisas assim não. Mas quando Cristo foi moído pelas nossas transgressões, isso produziu vida, a morte foi embora e a vida foi manifesta. As trevas, elas tiveram que se submeter à luz da autoridade de Cristo, porque o texto de Isaías diz assim, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, essa paz que outrora eu disse que excede o entendimento humano, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo é o pão vivo que desceu do céu, e eu preciso me alimentar dele. Ele mesmo disse, no livro de João, ele disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então presta atenção, o que significa comer de Cristo? O que significa me alimentar de Cristo? Significa lançar sobre eles as minhas ansiedades, lançar sobre Cristo as minhas preocupações, porque Ele é a minha provisão, Ele é a minha fonte que jamais seca. Quantos podem dizer, Ele é minha fonte? Porque é Ele que é. Então não confie no seu concurso. Você sabe, o DF é uma cidade que muitas pessoas são concursadas. Ok, bênção de Deus, mas não confie nessa estabilidade. Não confie no concurso, não confie no saldo bancário, não confie nos seus cursos, na sua competência, não confie em nada que seja da terra. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, mas não é o homem que confia no outro homem, maldito o homem que confia em si mesmo, na força do seu próprio braço. Confie no Senhor. É justamente porque muitos confiam em si mesmo, é que eles entram numa posição de angústia, numa posição de tristeza, de pânico, sem saber como é que vai ser, sem saber como que ele vai chegar, sem saber como que ele vai resolver. Por quê? Porque a confiança dele está centrada nele. Então, se as adversidades da vida eventualmente te distanciam da posição de descanso, como que você faz para voltar do descanso? Apenas olhando para Ele, depositando nele as suas preocupações. Quando você acorda de manhã e você fala, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como eu vou resolver, eu não sei que porta que vai abrir, mas eu sei que o Senhor sabe todas as coisas e que o Senhor é poderoso. Que o Senhor é poderoso para abrir uma porta, para criar uma conexão, para me dar uma ideia, para me dar um caminho. O Senhor é poderoso para fazer, inclusive, infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Então a minha confiança precisa ser o Senhor. Ele é que é a minha provisão. Não confie em si mesmo, confie nele. Ele é a sua fonte.
No livro de João, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Presta atenção, quando você come de Cristo e faz dele a tua fonte, faz dele a tua segurança, a Bíblia fala que dentro de você gera uma fonte que vai ser suficiente para matar a sua sede, mas vai jorrar para fora e vai matar a sede de outros, vai alimentar outros, será a provisão para outros. Ou seja, a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida, quando você realmente deposita nele a sua confiança e faz dele a sua provisão, faz dele a sua segurança, a bênção que Deus vai derramar sobre você e já tem derramado, será suficiente para você, mas será suficiente para outros, para abençoar outras pessoas. Por isso que a música diz: Deus é quem me fortalece. Eu não preciso mais chorar, mesmo no dia da tempestade. Ele está no meu barco Ele está na sombra do Onipotente. Sei que eu posso descansar, debaixo das suas asas, nada pode me abalar. Acho que essa é uma excelente música para vocês, né, cantarem aqui nos domingos, porque ela produz fé no seu coração. Ela é uma música bíblica. Produz fé no seu coração, porque Cristo é a nossa provisão. Então o trigo aponta para a provisão. Você sabe? Quando Jesus falou assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não são todas as coisas, tem um texto que diz, uma versão bíblica que diz: buscar em primeiro lugar o reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas a versão mais assertiva é a que diz: todas estas coisas. Não são todas as coisas, mas todas estas coisas. Mas que coisas são essas? Aquilo que ele tinha falado anteriormente. Então ele tinha falado dos passarinhos e dos lírios do vale. Então, falando dos passarinhos, ele disse que os passarinhos não semeiam, não colhem, mas todos os dias eles se alimentam. Tem provisão para eles. Irmão, nós não somos mais importantes do que os passarinhos? Somos, claro que somos. Somos os filhos amados de Deus. Mas preste atenção, aqui não é uma questão de trigo, não é uma questão de semente só. Trigo é tipológico, o trigo aqui é alegórico. Trigo aponta para a provisão. Toda a provisão que você precisa para viver aquilo que Deus planejou para você, Ele já te deu. E pela fé nós chamamos a existência. Então, confie no Senhor. Pastor, de forma prática, acordei angustiado, acordei triste, acordei preocupado, comecei a me distanciar da posição do descanso. Como que eu faço para voltar para a posição de descanso? Porque você sabe, às vezes a pregação é linda, você se emociona na pregação, mas às vezes você não encontra um viés prático para viver aquela pregação que tanto te emocionou. Você sabe como que você volta para essa posição? Vou te dar algumas ideias. Coloca uma música no seu carro, como essa, uma música ungida, uma música do céu, e vai para o seu, e acorda de manhã, já acorda com ela, coloca a música, bota aqui no seu ouvido, começa a ouvir, deixa a canção encher o seu coração de fé. Sabe? Se você tem vivido um tempo difícil, procure um livro, uma literatura que vai encher o seu coração de fé. Literatura de homens avivalistas, literatura sobre, não sobre como ganhar dinheiro, literaturas de como ter experiências profundas com Deus. Vai ler um livro, vai ouvir uma pregação, medita nisso, separa um tempo para orar, porque essas disciplinas espirituais, ou seja, essas práticas é que vão te trazendo de volta para a posição de descanso. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar passando por um tempo de luta, né? De dificuldade, que às vezes você vai orar e até as palavras lhe fogem na boca, de tão difícil que é, de tanta dor, de tanta angústia, de tanta preocupação que você está vivendo. Então experimenta fazer isso, vai para essas disciplinas espirituais, que vão começar a encher o seu coração de fé. A Bíblia fala: enchei-vos de espírito. A Bíblia não fala fique parado e será cheio. A Bíblia fala enchei-vos do Espírito, com cânticos espirituais, com salmos. Ou seja, se você olhar na Bíblia, enchimento do Espírito e canções e música tem tudo a ver.
A maioria dos momentos bíblicos de grande manifestação do sobrenatural de Deus, os levitas estavam envolvidos, as canções estavam envolvidas, a adoração estava envolvida. Então, você pega uma canção como essa e começa a ouvir: Ele é quem me fortalece, não preciso mais chorar. Às vezes você está chorando. Aí você ouve a canção, a música está dizendo: não preciso mais chorar, mesmo em meio a tempestade, no meu barco Ele está. Ou seja, você não está negando a tempestade. Você está. Mas você sabe que Cristo está naquele momento com você. E aí você vai meditando nisso, o seu coração vai enchendo de fé. O Espírito que está dentro de você vai ganhando força, vai ganhando vida. A carne que está desesperada com ansiedade vai sucumbindo, e o Espírito vai governando, e aquilo vai te dando paz. E o Espírito Santo vai enchendo o seu coração de fé, vai enchendo o seu coração de alegria. Aí depois você separa um tempo para ler uma porção da palavra de Deus. Depois você separa um tempo para ler um livro. Depois você volta do trabalho ouvindo a canção de novo. E isso vai te voltando, trazendo de volta para a posição de descanso, para dizer para você, no seu coração, de maneira prática: eu que estou na sua provisão, eu que sou a provisão, eu que sou a sua fonte, eu que cuido de você, eu que estou no seu barco, eu que cuido da sua vida. Então, o trigo aponta para a provisão, mas e o vinho? E a uva, a videira? Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Então essa videira, não somos nós que somos a uva, em alguma medida somos a uva também. Mas não é essa uva que realmente vai te dar alegria. A uva que vai te dar alegria é a uva da videira verdadeira. Cristo é essa videira verdadeira. Jesus disse: olha, eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, o ramo da videira é videira também. Mas a ênfase não está no ramo, a ênfase está na videira. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então presta atenção. O trigo é Cristo. A uva é Cristo também. A videira é Cristo também. Então presta atenção. O que é a videira? Presta atenção. O que é o vinho? O que a videira simboliza na palavra de Deus? Algumas coisas. Uma delas, alegria. Então deixa eu te falar. Cristo é a tua provisão, no primeiro tópico. No segundo tópico agora, Cristo é a sua alegria. Cristo é a sua alegria. Você sabe, o primeiro milagre de Jesus, você sabe. Você tem que entender que não tem nada por acaso na Bíblia. Tem nada por acaso na Bíblia. Aquele primeiro milagre, ele também é tipológico. Ele foi real, verdadeiro, literal, mas ele tem um sentido alegórico, ele tem um sentido tipológico. Então presta atenção. Isso que é revelação. Revelação é quando você lê um texto, entende que aquele texto ele tem um sentido literal, que era descrever o evento que aconteceu, descrever o milagre que Jesus realizou, o poder de Jesus. Essa é a função literal do texto. Mas o texto também tem um sentido, que é uma camada mais profunda, que muitos não conseguem perceber, que é como esse texto me alimenta hoje. Como que esse texto se torna alimento para mim agora. Como que esse texto faz o meu casamento ser melhor, a minha vida ficar melhor. Como que esse texto sai do Logos e vem para o Rema, para a palavra revelada no meu coração. Então, você tem que entender a interpretação tipológica daquele texto. Porque se você fica só na descrição do literal, você tem algo que é importante, mas você ainda não alcança a camada que Deus queria que você alcançasse. Por isso, no começo dessa reunião, eu falei: Senhor, brilha a luz do Teu Espírito e libera sobre nós revelação. Para nós entendermos o quê? Essas camadas mais profundas. Então, esse primeiro milagre de Jesus, o que ele aponta? Ele aponta, olha, o vinho simboliza alegria. Depois da cerimônia, tinha a festa. E na festa, o casamento estava em festa. Tinha alegria no casamento. Mas em determinado momento, o vinho foi embora. Ou seja, há muitos casamentos
que eles têm um tempo de festa, mas em algum momento, pela escassez, por que você acha que o vinho acabou? Ei, por que o vinho acabou? Porque faltou grana, porque faltou dinheiro, porque senão os pais da noiva e ali, eles teriam feito com ampla suficiência. Então eles fizeram muito medido, aí beberam com muita alegria, acabou. Então a escassez financeira removeu a alegria. Isso acontece nos nossos dias também? Irmão, como é difícil permanecer alegre quando você está duro. É verdade ou não é? Irmão, ou se tem uma coisa que tira sono, principalmente dos homens, que estão sobre eles, né? A responsabilidade da provisão é a falta do recurso financeiro. Angustia, tal. Então, esse primeiro milagre de Jesus tem esse contexto. A escassez financeira removeu a alegria. Mas Jesus é especialista em trazer a alegria de volta. Então Jesus transforma a água em vinho. Então por isso o vinho ganha esse símbolo tão importante da alegria. O vinho é alegria. Então preste atenção. A minha alegria é ter o Senhor. Cristo é a minha alegria. Você sabe, é difícil você entender às vezes algumas expressões. Você fala assim, olha, alegrai-vos por passares pela tribulação, ou no tempo da tribulação, seja alegre. E eu sei, né, que o texto quer dizer que a tribulação vai produzir coisas profundas, consistentes na sua vida. Mas é difícil você ter alegria no dia da tribulação. É difícil ou não é? É difícil, irmão, você ter alegria no dia da tribulação. Então aí você está passando por luta, alguém fala, alegrai-vos. Mais uma vez digo, alegrai-vos. É o texto da palavra de Deus. Ou seja, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. É bom quando você não está na prova, canta a música, fica bonito, né? E quando você está na prova? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por quê? Como que nós podemos nos tornar alegres no dia da luta? Então você não vai ficar alegre porque você está na prova. Você não vai ficar alegre porque está faltando recurso. Você não está alegre porque está faltando saúde. Você não está alegre porque está faltando paz. Você está alegre porque mesmo no meio da tempestade, Ele está no seu barco. Ele está no seu barco. Você conhece a história, os discípulos passaram por dias, um tempo de tempestade. Jesus estava no barco. E Jesus então acorda e acalma a tempestade. E os discípulos dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, irmãos, quando você estiver no dia da luta, você ainda assim pode se alegrar, quando você lembra que você não está sozinho no dia da batalha. Cristo é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. E essa alegria não vai embora. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Porque Cristo é a minha alegria. Porque Ele está no meu barco. Porque é Ele que me sustenta. Então, não faça da fonte da sua alegria o sal da sua conta bancária. Não faça da fonte da sua alegria o seu patrimônio, a sua inteligência, aquilo que você conseguiu conquistar. Porque, sabe, irmãos, você pode ter passado o primeiro lugar no concurso, ganhar 40 mil reais por mês no concurso. Se uma veinha que estoura, irmão, acabou o concurso, irmão. Já era. Só uma. Então presta atenção. A sua alegria não pode estar em coisa nenhuma. Mas o que é não decolocar a sua alegria? Não é que você não pode se alegrar com aquilo que Deus te deu. Você se alegra com aquilo que Deus te deu. Mas a fonte da sua alegria não é o que Deus te deu. É quem te deu o que te deu. A fonte da sua alegria tem que ser o Senhor. Então presta atenção. A prosperidade que o mundo dá só pode dar trigo. Mas a prosperidade que vem do céu, além de dar trigo, dá vinho também. A prosperidade que é do céu é mais do que provisão. É fato. O mundo te ensina a ter provisão. O mundo te ensina a ganhar dinheiro. Então, o mundo só chega no step 1. No degrau 1, que é o degrau do trigo, da provisão que o mundo dá. Mas a provisão que vem de Deus, ou seja, a prosperidade que vem de Deus, a bênção que vem de Deus, Ele vai te dar a provisão,
mas vai te dar alegria. Alegria é uma coisa que está faltando para muita gente que tem dinheiro. Nós temos um irmão muito precioso lá na nossa igreja. Ele é uma pessoa que tem muitas posses, muito recurso. E quando eu falo recurso, eu nem estou falando de alguém milionário. Eu estou falando de alguém bi. Então o grupo que ele faz parte é multibilionário. Tem alguns bilhões de patrimônio. Ele é uma pessoa então muito bem sucedida. Chegou na nossa igreja há alguns meses atrás. E ele está lá conosco, crescendo em Jesus, tendo experiências com o Senhor. E ele me disse algo. Ele me disse algo assim, olha, ele foi num projeto. Posso falar do projeto aqui? Pode? Então nós somos a base, uma das bases do Legendários no Brasil, fica lá em Ribeirão Preto. E a Igreja Videira é a sede dessa base. Então nós fazemos parte do movimento dos Legendários lá. E esse movimento trouxe uma grande revolução de pessoas, de vidas, né? Uma boa parte do que nós estamos experimentando hoje é fruto de nós estarmos liderando esse processo. Nós passamos mais de 2.000 homens pelo Desafio dos Legendários através da nossa base lá. Inclusive agora na semana que vem, quinta-feira, nós temos o último top, né, o último evento, Desafio da Montanha desse ano. E esse irmão, ele veio por esse desafio. Ele veio por um projeto como esse. E ele, então, falou para mim, depois que ele teve uma experiência com Jesus na montanha, ele falou, olha, eu já sou de malhar, eu já sou de competição, de esporte. Então, o desafio físico para mim foi mínimo. O que realmente me impactou foi a experiência espiritual. E ele disse para mim assim, ó, eu tinha um buraco na minha alma que eu não conseguia preencher com nada. Com nada. Ele falou assim, ó, recentemente, eu estava com vontade de comprar um carro, porque eu estava achando que se eu comprasse aquele carro, e aí ele comprou um carro, né, de 700 mil reais, e aí ele saiu da concessionária, e ele achou que ele ia ficar assim bem, e aí falou que ele ainda tinha um vazio dentro dele. Aí viaja para os Estados Unidos, viaja para a Europa, vai descansar, vai nos melhores resorts, quando ele volta, vazio dentro dele, angústia dentro dele. E aí ele falou, olha, maior experiência que eu tive na minha vida foi a experiência espiritual de conhecer Jesus. Então era alguém que tinha muita provisão, mas não tinha a alegria. Ele estava buscando essa alegria, a paz. Por isso, Cristo é a sua alegria. E por último, Cristo é o trigo, Cristo é a videira, mas Cristo também é a oliveira. Você sabe, a unção, né? A oliveira é azeitona, ela produz azeite. Azeite era o óleo que era utilizado para ungir os profetas, ungir o sacerdote. Usava também para ungir reis, porque o azeite, ele tem muitas propriedades na palavra de Deus. Ele tem a propriedade de ser alimento. Então azeite era alimento. Azeite também era usado para cura, né? Fazia remédio, higienização. Mas o azeite também era usado para conferir autoridade e para conferir poder espiritual. Então, em 1 João capítulo 2, verso 27, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Você sabe, há uma unção sobre a minha vida, há uma unção sobre a vida do pastor Hermes, há uma unção sobre a videira, há uma unção sobre você. E esta unção, essa oliveira que aponta para a unção, é que a prosperidade de Deus, ela não é só para te dar trigo, ela vai te dar trigo, que é a provisão, ela vai te dar a uva, que é a alegria, porque Deus é o Senhor é a sua alegria, mas ela também vai te dar a unção que você precisa para cumprir o que Deus mandou você fazer. Essa é a verdadeira prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade, que ela toca no físico, ela toca na alma e ela toca no espiritual. Então Cristo é o pão, Cristo é o vinho, Cristo é o azeite. Então não deposite a sua confiança em qualquer outra coisa. Coma de Cristo, se alimente do Senhor
Ele vai te dar provisão, Ele vai te dar alegria, e Ele vai te dar unção, autoridade. Pastor, o que é unção? A unção é um revestimento espiritual para fazer coisas que naturalmente você não faria, para ir a lugares que você não iria, para ter ideias que você não teria, para ter visão que você não teria, para ter percepções que você não teria. Deus te dá uma unção. Deus te dá essa unção. Então, por isso, ele diz assim, Jesus disse assim em Mateus capítulo 6, verso 31, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Apenas honre a Deus, que Ele vai cuidar de você, porque Deus é bom, Deus te ama e Deus quer te abençoar. Você sabe? Fique de pé onde você está. Nós vamos cantar essa canção mais uma vez. O livro de Jeremias, capítulo 29, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Ou seja, a mão do Senhor está estendida para te abençoar. E os projetos de Deus é para te prosperar, para te fazer avançar e entregar para você trigo, vinho e azeite, provisão, alegria e unção. Esse é o projeto de Deus para você. Amém? Então eu queria cantar essa canção aqui, antes de orar com você para encerrar. Pode colocar a canção novamente. Eu queria que você cantasse, fazendo dessa canção uma oração nessa noite, fazendo dele o seu alimento, a sua provisão, a sua fonte. Aleluia. Cante, cante mesmo. Oh, oh. Quem te fortalece é Deus. Vou comer mais que uma coisa eu sei. Quem me fortalece é Deus. Quem me fortalece é Deus. Oh, Jesus. Se essa palavra dessa noite, você sente que ela foi para você, pode deixar a música alta, deixa a música envolvente, deixa a música chegando. Vem aqui que eu quero orar com você. Se essa palavra foi para você, vem aqui. Cante, cante.
Oh, tempestade. Libera a vida, Senhor. Libera a vida neste lugar. Oh, Jesus. Libera a vida. Vida aqui. Libera a provisão. Libera a alegria. Libera a unção que eles precisam para viver, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Oh, Deus, sustenta cada um nessa hora pelas tuas mãos. Oh! Ei! Ei, caralho! Ei, fala isso. Ele é a provisão. Ele é a sua alegria. Ele é a unção de Deus. Ele é a unção do céu sobre a sua vida. Oh! Ei! Amém, Deus. Coloque a mão no seu coração. Oh, Jesus, que essa palavra que é viva e poderosa, que essa semente, que a tua palavra, possa de fato cair na terra boa do coração desses irmãos, em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu declaro que o Senhor é a provisão, o Senhor é a alegria e o Senhor é a unção. Toda provisão que eles precisam, toda provisão que a tua igreja precisa, toda provisão que a videira de Taguatinga precisa, esse ministério precisa, para cumprir aquilo que Deus os chamou para fazer, o Senhor vai dar toda a provisão de pessoas, recursos humanos, provisão de sabedoria, provisão financeira, de estrutura, o Senhor mesmo aqui vai dar. Tudo que esse ministério precisa, tudo que esses irmãos precisam de provisão, o Senhor vai dar. O Senhor vai dar alegria, porque o Senhor é a alegria. O Senhor é a alegria de cada um deles. O Senhor remove a tristeza, remove a dor, remove a angústia, remove o pesar, a ansiedade, remove. Leva-os agora, nessa noite, para uma posição de descanso, para uma posição de entendimento, para que eles possam hoje, não outro dia, hoje, descansar, colocar a cabeça no travesseiro e descansar no Senhor, descansar que o Senhor é que está no barco, o Senhor está no controle da situação, eles não estão sozinhos, para que o seu coração possa alegrar. Deus libera a alegria do céu sobre eles. Senhor, Tu és a provisão da unção, Tu és a unção, sabedoria, autoridade, poder, percepções espirituais. Senhor, reveste os Teus filhos agora com unção, com azeite do céu, para que eles possam ter autoridade, para que eles possam mover o mundo espiritual,
para que eles possam ter ideias novas, percepções novas, um olhar novo, ressignificar os contextos nos quais estão inseridos, poder enxergar a mão de Deus, a bênção de Deus e aquilo que Deus vai fazer ainda, em nome de Jesus. Dá a cada um deles provisão, alegria e unção para cumprir o propósito de Deus na terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Diga assim, Cristo é a minha provisão. Diga, Ele é a minha alegria. Diga, Cristo é a minha unção, a minha autoridade, a minha sabedoria, a minha percepção. Diga, Cristo é a minha fonte. Diga, eu descanso em Cristo Jesus. Diga, nele eu sou o Filho amado de Deus. Diga, em Cristo eu sou abençoado. Diga, contra a minha vida não há nenhuma maldição. Diga, não há nenhuma condenação. Diga, eu sou abençoado. Por isso eu tenho provisão, alegria e unção. Diga, a prosperidade de Deus, ela me dá trigo, vinho, azeite, provisão, alegria e a unção. Em nome de Jesus, diga amém, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Bom, só relembrando os irmãos, amanhã, às 8 horas, vamos estar juntos para orar, amém? Vem estar conosco, um tempo de oração, um tempo de crescimento, um tempo de nós orarmos uns aos outros, pela igreja, né? Pelo aquilo que vamos viver ainda nesse final de ano, tem muita coisa